Vamos iniciar nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos orar para a gente dar início. Deus, Senhor nosso, aqui estamos reunidos em Teu em nome de Jesus, Teu Filho, nosso irmão maior, e pedimos que as Tuas bênçãos, Senhor, nos envolvam neste momento, assim como a todos os nossos familiares, amigos, que não estejam aqui neste momento, que eles também recebam nessa hora essas bênçãos. Também pedimos que os desencarnados ligados a nós, parentes, amigos e outros, recebam essas mesmas bênçãos que aqui pedimos. Inspire-nos para não só falarmos, mas também para escutarmos, que o Senhor, então assim nos envolvendo, tenha em nós instrumentos fiéis para a transmissão dos ensinamentos desta noite. Assim seja. Então, hoje nós vamos ler o capítulo Amor, em sua terceira parte, que o Hamed faz esse tipo de estudo, né? Em cada parte ele fala de uma situação específica. Essa é a terceira e última parte, né, do tema Amor. Vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas, a incapacidade de manifestar nosso amor e carinho de modo claro e honesto, e sem nenhum receio de ser mal interpretados. É complicado vivermos afastados dos outros. É tão mais fácil abraçarmos calorosamente aqueles a quem queremos mostrar o nosso afeto, quebrando a distância que nos separa deles. Os livros sagrados das religiões de todos os tempos sempre ensinaram como mandamento supremo o amor. O verdadeiro sentido da religiosidade é a união amorosa que interliga uns aos outros como filhos do mesmo Pai. A ternura é uma poderosa fonte de sustentação das almas. Exercitemos o amor, pois este nobre sentimento somente se efetiva quando expressado em atos e atitudes. A religião universal consiste basicamente no cultivo do amor e da liberdade, além da ajuda generosa em favor das criaturas e da harmonia cósmica, o que nos levará a perceber a diferença entre o ilusório e temporal e o concreto e verdadeiro. O real sentido da religiosidade deve levar-nos ao amor e àquele que é o amor maior. A propósito, a melhor forma de estar vinculado a Deus é sermos partidários do amor, da fraternidade e da união entre os homens. O apóstolo João narra no Novo Testamento que certa ocasião o mestre estava reunido na intimidade de seus companheiros de tarefa da Boa Nova quando afirmou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Essa revelação causou espanto e indignação entre os seus amigos queridos. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de que fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 21 e 23 a 25. Um simples carinho, dar as mãos, um reclinar de cabeça sobre o peito, tem o potencial de renovar uma criatura para a vida inteira. Um abraço cordial em uma pessoa frustrada lhe dará coragem de tentar de novo até ser bem-sucedida. Cada um de nós, com um sincero olhar amoroso, pode remover a barreira que tolhe o deslanchar da vida de alguém.
A atitude terna do apóstolo João para com o Mestre demonstra a afetividade branda e natural com que Jesus ensinava a seus discípulos, com eles partilhando gestos de ternura que lhe fluíam espontaneamente. O Novo Testamento está repleto de narrativas simplesmente comovedoras. Ele sentia compaixão, tinha misericórdia e amor pelos amigos. Descreve suas emoções que nasciam de modo abundante em contato com os lírios do campo, os pássaros do céu, junto ao alarido alegre das crianças. As lições evangélicas se reportam à sua capacidade amorosa de participar de reuniões festivas e de confraternização nos lares de amigos. Nas bodas de Caná, Jesus e sua mãe se associam às alegrias de um festim de casamento. A imensa afeição de Jesus não é diminuta e restrita. Ao contrário, é grandiosa e abrangente. Pode-se ver claramente a característica da afetividade do Mestre, criativa comunhão de sentimentos com aqueles que o cercam. Ele é uma criatura excepcional que envolve a todos com seu amor. Sentir e emocionar-se, olhar com apreço o próximo, ser amigo, estender a mão e estar junto, abraçar carinhosamente, são atitudes que podem partir naturalmente de cada um de nós. O medo de nos aproximarmos das pessoas está relacionado a antigas ideias preconceituosas ou a tabus sexuais que exercem sua função de forma subliminar ou inconsciente em nossas vidas. São crenças que nos induzem a crer que qualquer contato físico pressupõe um envolvimento sexual. Um bloqueio denso e inflexível tomou conta de nossas relações afetivas. Essa nossa inibição pode estar diretamente conectada a uma infância carente de amor e cheia de malícia e preconceitos. A personalidade de uma criança é profundamente influenciada pelos pais e pelos adultos com os quais conviveu no cotidiano do lar, da escola, da rua. A crença equivocada de que a sexualidade está somente ligada às atividades dos órgãos genitais ou das relações sexuais causou nas crianças de ontem, adultos do hoje, um verdadeiro desastre em seu desenvolvimento social e psicossexual. Quando nos reportamos à sexualidade, devemos dar ao termo um amplo significado, que envolve a energia sexual como um todo: estética, arte, cultura, sensibilidade, estímulos espirituais, as alegrias vitalizadoras do afeto e outras tantas forças criativas da alma humana. Propõe o professor Rivail aos representantes do Espírito de Verdade. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam um efeito de uma espécie de relações simpáticas? E os espíritos respondem à questão com sabedoria. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Questão 388, do Livro dos Espíritos. As relações simpáticas e magnéticas, afinidade que há entre pessoas que se atraem naturalmente ou similitude no sentir e no pensar que aproxima dois ou mais seres, tem sua origem na energia sexual que, na essência, provém da criação divina para formar, renovar e prover todas as criaturas. Sexualidade e sensualidade não são necessariamente sinônimos, embora uma não anule a outra. A sensualidade pode ser simplesmente uma união física desprovida de qualquer presença do amor. Ela pode estar vinculada à necessidade instintiva do indivíduo em perpetuar a espécie, ou ser meramente um desejo pessoal de satisfazer a carência de duas pessoas. Sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada
para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. Nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, o sexo, a instrução cultural e o requinte social de um indivíduo. Ele sempre precisará de ternura. Vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas, a incapacidade de manifestar nosso amor e carinho de modo claro e honesto, e sem nenhum receio de ser mal interpretados. É complicado vivermos afastados dos outros. É tão mais fácil abraçarmos calorosamente aqueles a quem queremos mostrar o nosso afeto, quebrando a distância que nos separa deles. Boa noite, Zé Carlos, Denise Pim, assistindo aí online conosco. A média começa aqui falando dos livros sagrados, das religiões de todos os tempos, e que sempre ensinaram como mandamento supremo o amor, Porque a religião, como ele falou no primeiro capítulo, inclusive, ele trata do amor. A religião ela não faz a pessoa, não é porque a pessoa está na religião que a pessoa fica boa, que a pessoa muda, Então, muitas vezes, nós vemos, pessoas que se colocam como, na academia mesmo, nas faculdades, se colocam como agnósticos, Deus é uma ideia absurda de nós alcançarmos. Por isso, acaba se vivendo como se Deus não existisse. Ateus, nem todas essas pessoas, elas vivem uma vida sem espiritualidade. Muitas vezes essas pessoas vivem em conexão com o que é espiritualidade. E aí nós precisamos diferenciar, Para nós espíritas, muitas vezes quando a gente fala espiritualidade, nós falamos os benfeitores espirituais. Nós estamos falando do mundo dos espíritos bons. Mas espiritualidade no conceito atual, no pensamento filosófico atual, espiritualidade é conexão. Espiritualidade é pessoa otimista, é pessoa resiliente, é pessoa otimista com o pé no chão. Então a gente precisa começar a entender, como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, que se nós tivéssemos uma palavra que exprimisse exatamente aquela ideia, aquele conceito, nós teríamos menos confusões nos nossos entendimentos. E quando ele fala aqui que a religião universal consiste basicamente no cultivo do amor e da liberdade, além da ajuda generosa em favor das criaturas e da harmonia cósmica, ele quer dizer o que em outro estudo nós colocamos. Jesus era cristão? Não. Jesus era judeu. Quem funda o cristianismo, como nós conhecemos hoje, é Paulo de Tarso. Não foi Jesus Cristo. E essa ideia de que somente estar dentro de um círculo religioso ou filosófico religioso vai fazer a pessoa ser boa, a pessoa ter espiritualidade, é uma ideia que já se desfaz há muito, desde os tempos de Jesus Cristo, em que ele colocou, quando o servo do centurião romano estava adoentado, e não era um simples soldado, era um centurião romano. Ele comandava uma centúria, isto é, uma falange de 100 homens. Ele era, militarmente hoje poderíamos falar que ele era um sargento. E
Ele vai até Cristo, o servo estava doente, e ele diz: Senhor, vem aqui que meu servo está doente. E aí, Jesus fala: vamos lá, irei à sua casa. Mas ele fala o que ao centurião? Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas diga uma só palavra, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Na missa, na Igreja Católica, os padres repetem isso até hoje, na liturgia, no momento da Eucaristia deles. E aí, Jesus diz para os apóstolos e quem mais o acompanhava, os homens e mulheres que estavam com ele: não encontrei tamanha fé em toda Israel. E diz para o centurião: vai e teu servo estará curado. Quando o centurião chega a casa e vê o servo curado, andando, com disposição, ele procura saber quem estava na casa, que horas aquele servo tinha sido curado. E vai, pelo tempo, na medida como eles mediam na época, ter a evidência de que foi num tempo que ele fez o percurso, no momento que ele sai de estar com Jesus Cristo e vai para a casa dele. E naquela hora exata, o servo estava curado. Olha, o poder do magnetismo amoroso à distância. Jesus não colocou para aquele centurião: você é romano, você não é judeu, você não merece que eu faça um milagre na sua vida, você não merece que eu acolha você. Muito pelo contrário, Jesus acolhia a todos, todas. Eu não gosto da expressão não, esse negócio de linguagem neutra, mas vamos falar a todos também. Eu não sou ligado nisso, eu acho que todos resolve tudo, já resolve tudo, mas vamos respeitar quem pensa de outra forma, e estou usando em respeito, não que eu concorde, respeitar não é concordar, Jesus abraçava a todos, Zaqueu, cobrador de impostos, ele acolheu. Maria de Magdala, uma mulher que estava a vender seu corpo, se prostituindo, ele acolheu. A mulher adulta, que todos estavam querendo condenar, ele acolhe. Então, se nós formos ver hoje, quem nós estamos acolhendo? De que forma nós estamos acolhendo? E isso independe de sermos espíritas, de sermos umbandistas, candomblecistas, católicos, evangélicos, maçons, Rosa Cruz, o que seja. Sou ateu, sou agnóstico, não importa. Como estamos acolhendo? Essa é uma reflexão que a gente deve colocar, porque aqui Hamed deixa bem claro: o real sentido da religiosidade deve levar-nos ao amor, e aquele que é o amor maior. A propósito, a melhor forma de estar vinculado a Deus é sermos partidários do amor, da fraternidade e da união entre os homens. Isso é lindo, porque Hamed não está colocando aqui: olha, a melhor forma de estarmos vinculados a Deus é sermos espíritas, é sermos budistas, é sermos candomblecistas. Não. A melhor forma é sermos partidários do amor, da fraternidade e da união entre os homens. Isso é estar vinculado a Deus. Somos nós estarmos em conexão com o que é para além de nós, Porque nós não precisamos usar posturas
como já falava Herculano Pires em um dos seus livros, nós não precisamos usar posturas como cristãos espíritas que somos, de falas mansas, de gestos estudados, né? Meu irmão, minha irmã, aqui estou, venha que eu vou te abraçar, nós estamos aqui para te acolher. Não adianta ser assim no grupo espírita ser um tirano dentro de casa. Não adianta ser assim aqui dentro e tratar mal a qualquer pessoa lá fora. O Marcelo falou cedo de questão de faculdade. Eu, como acadêmico, sei muito bem das vaidades que tem dentro da academia. Falar em Deus lá dentro, às vezes, é muito complicado, né? E gera polêmicas seríssimas. Agora, o que adianta? Por isso que eu falo, eu, Leonardo, de minha parte, procuro sempre buscar me postar, né, como eu sou, dentro e fora do grupo. Óbvio que dentro das paredes da minha casa eu tenho um grau de intimidade que é muito maior do que num ambiente de um grupo espírita, com certeza, não podemos negar isso. Mas as atitudes morais, a conduta do que eu considero certo, do que eu entendo nos estudos que é correto, uma interpretação a mais próxima possível do que Jesus colocou para nós, eu devo praticar. Então, como eu posso ser um espírita se eu for misógino? Como eu posso ser um espírita se eu for homofóbico? Como eu posso ser cristão espírita se eu for racista? Não tem como. Como eu posso ser cristão espírita ao obrigar uma criança que foi vítima de um estupro, de um abuso, com 9, 10, 11, 12 anos de idade, engravida, é que ela tem que ter aquela criança? Como eu posso ser espírita? Que acolhimento eu estou dando àquela criança? No final eu vou ler um texto que eu e Bia escrevemos, para não gerar polêmica, porque semana passada já teve a polêmica. Eu só vou ler, e porque eu e Bia estudamos, sentamos e colocamos para deixar gravado essas reflexões e depois cada um aqui reflita, concordando ou discordando. O texto está muito bem fundamentado, né? Inclusive já foi mostrado a várias pessoas e todas dando ok, elogiando bem o escrito. Então, assim, como que a gente pode ser cristão espírita sem dar um acolhimento necessário, revitimizando vítimas? Isso não é ser espírita, isso não é ser cristão. E Kardec fala, o espírita é um homem em gênero, né? Homem e mulher, ser humano, do seu tempo. Esse negócio de falar, não tem isso. O espírito está aqui, o corpo está aqui. Não existe isso. Tudo é uma coisa só. Nós somos espíritos reencarnados na Terra. E a legislação humana, ela vai progredindo até chegar ao ponto de concordar com a legislação divina. Agora, para isso é preciso que o progresso moral do ser humano comece a se estabelecer. Como vai haver progresso moral sem estabelecimento de elevação de nós enquanto espíritos? E para isso acontecer, muitas vezes leis rígidas começam a surgir, para que depois movimentos de atitudes comecem a ser naturalizadas e as coisas começam a fluir. Essa questão da lei da misoginia. Tem muito homem aí que diz que hoje em dia não pode falar nada com a mulher, é misoginia. Fica reclamando. Que se der em cima, dá em cima, pode dar em cima, mas não precisa tocar na mulher, não precisa desrespeitar uma mulher. Nem ser aí abusivo, né? Assim, agora tudo é Maria da Penha, isso e aquilo. Tem gente que não entende, tem muito machista, homem machista, misógino que não entende dessa questão. Realmente, você me faz lembrar uma coisa. Eu assisti num programa há muito tempo, na GNT, e estava lá o professor Leandro Carnal. E ele, né, é homossexual assumido.
Porém, não por ser homossexual, né, ele deixou de respeitar as mulheres que estavam ali. Estavam a Gabriela Priori, a Thaís Araújo e outros, a Lenda Leal e uma outra que eu não me recordo o nome agora. E elas estavam falando. Até que a Gabriela Priori observa assim: carnal, nós gostamos de te ouvir, suas ponderações, suas observações. E naquele dia foi um aprendizado para mim. A resposta dele me emocionou. Na hora eu chorei. Falei assim: meu Deus, eu aprendi isso hoje. Quanto tempo aprender isso? Vocês, mulheres, foram caladas por milênios. Que hoje eu aqui, sendo o único homem no programa, e sendo um programa para mulheres, vocês estão falando e eu preciso me colocar na postura de silêncio, para que vocês falem, para que realmente as suas vozes sejam escutadas, que foram caladas durante tantos milênios, inclusive pelo apóstolo Paulo de Tarso. Primeira epístola aos Coríntios, lá nos capítulos 20 e pouco, se eu não estou enganado, ele fala: as mulheres na assembleia, na igreja, não falem, fiquem em silêncio e suas cabeças sejam cobertas. Por quê? Ele é um homem do tempo dele. E no tempo dele, o patriarcado, o machismo imperava. A mulher não tinha direitos. Ele agiu, se a gente puder comparar, e podemos, ele agiu como um estudo que Beatriz fez semana passada, que eu assisti em casa. Depois, né, eu estava fazendo palestra em outro grupo, lá na Mídia Criança. Ele agiu como se fosse um talibã da vida. Onde as mulheres não podem nada, ficam em total silêncio. Ele não agia com violência. Não, com violência física não. Mas não foi uma violência psicológica? Mas Jesus desconstruiu tudo, né? Incluiu as mulheres. Sim. Jesus incluiu as mulheres em tudo, né? Tanto é que Maria Magdala foi a mulher que se manteve ali presente, seguindo a ele. E Ernest Renan, que Allan Kardec, né, cita em suas obras várias vezes, ele fala: Paulo se converteu e foi um esforço muito grande dele, com certeza, em ter se convertido. Mas ele era um doutor da lei. Paulo de Tarso sabia, né, ali a lei, tinha conhecimentos. Então estava dentro dele uma grande semente para a sua mudança. O esforço maior é Maria. Maria Magdala não. Ela era de outra cultura, vivia em outras regiões, vivia, né, ali realmente se colocando na sua beleza, né? Colocam os documentos que ela era uma mulher, né? Alguns historiadores falam que ela era uma mulher bela para a época. E ali vivia uma cidade comercial onde era fácil, né? Então buscar homens que tinham recursos para pagar por seus serviços. E ela faz esse esforço, porque ela estava literalmente vivendo a vida da carne. Paulo de Tarso não. Paulo de Tarso era, como judeu, uma espécie de fanático religioso que achava que aquilo ali era o certo, e até que ele desperta ele vê que não. Ela não tinha essa semente dentro dela. O que ela tinha é o que todos nós somos: espíritos, centelhas divinas. Então ele fala, ela fez um esforço bem maior. Então Ernest Renan também veio fazer aquilo que Jesus fez, né? Claro que em grau muito menor: louvar a mulher. Então a gente precisa também pensar a esse respeito. Porque quando o homem fala assim, hoje as leis estão só protegendo as mulheres. Mas até 2002, 2003, 2004, não lembro direito agora, mas o crime, questão de crime de honra,
que o homem poderia, né, deserdar, abandonar a mulher se ela o traísse ou fizesse qualquer coisa, aquilo estava na legislação. Mas a mulher... Não podia nem ter conta bancária, o homem, tinha que ter a autorização do marido. O homem traía e a mulher tinha que ficar ali, aguentando tudo. A mulher podia participar da compra. Exatamente. Então, assim, a gente deve realmente buscar, né, fazer um movimento de entender que as legislações da Terra, elas vão acompanhando o desenvolvimento moral, o progresso espiritual dos espíritos aqui reencarnados. E aí a sociedade começa a mudar. Se nós olharmos um pouco para trás, nós estamos em 2026. Se nós olharmos 2000 e 2001, compararmos com o mundo hoje, nós vamos ver grandes diferenças. Tem gente que fala que está pior, tem gente que fala que está melhor. Isso depende do ponto de vista. E ponto de vista é a vista, muitas vezes, de um único ponto, né? Que é o ponto próprio, é a opinião própria. E aí colocar a própria opinião como verdade absoluta é cair em fundamentalismo, né? E cair no fato de não ter amorosidade suficiente, fraternidade suficiente, e nem buscar união entre os seres humanos porque não se escuta o outro. Só se quer que a sua opinião seja colocada. A sua opinião tem que ser... não é terminar. A sua opinião tem que ser ouvida e acatada. Não, isso não funciona assim. Isso não é fraternidade, isso não é amor, isso não é fazer união entre seres humanos. Nós precisamos estar atentos e escutarmos uns aos outros, né? É interessante Hamed falar, né, a gente está falando sobre isso, e Hamed fala assim: a imensa afeição de Jesus não é diminuta e restrita, ao contrário, é grandiosa e abrangente. Pode-se ver claramente a característica da afetividade do Mestre, criativa comunhão de sentimentos com aqueles que o cercam. Ele é uma criatura excepcional que envolve a todos com seu amor. Se todos aqui é amplo, é sem exceção, né? Sem exceção. E como falei, né? Vou agora falando em amor, em acolhimento. Falei sobre acolhimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso. Vou ler um texto que eu e Bia escrevemos, né? Fica para reflexão. Tem alguns poucos minutos, né? O horário até, né, já está indo. Violência sexual, livre-arbítrio e responsabilidade moral. Uma reflexão espírita contra a revitimização das vítimas. Autores: eu, Leonardo Paixão, e Beatriz Barreto Coelho dos Santos, minha esposa. Não vou ler minhas formações, vou ler as formações dela, porque as minhas o pessoal já sabe. Beatriz Barreto Coelho dos Santos é psicóloga social, trabalha em CRAS, é psicanalista, como eu também sou, e pós-graduada em Psicologia Hospitalar, Psicanálise Infantil e Neuropsicologia. No Grupo Espíritos Semeadores da Paz, aqui é tesoureira, é dirigente de reuniões mediúnicas, é oradora e magnetizadora. Vamos ao texto. Entre os muitos equívocos que ainda circulam em ambientes religiosos, inclusive entre espíritas, poucos são tão graves quanto a afirmação de que uma criança, adolescente ou mulher vítima de abuso sexual teria passado por essa experiência porque tal violência estava, entre aspas, programada em sua reencarnação. Tal interpretação não apenas carece de fundamentação doutrinária sólida, como produz aquilo que a psicologia contemporânea denomina revitimização. O sofrimento original da vítima é acrescido de uma nova violência, desta vez simbólica e moral, quando lhe é atribuído algum tipo de responsabilidade espiritual pelo crime que sofreu.
É necessário recordar que a doutrina espírita jamais negou a existência do livre-arbítrio. Ao contrário, ele constitui um de seus pilares fundamentais. Se afirmássemos que um estupro foi previamente determinado por Deus ou rigidamente programado no planejamento reencarnatório, estaríamos esvaziando a responsabilidade moral do agressor. Nesse caso, o criminoso seria apenas um instrumento de um roteiro previamente estabelecido e não um sujeito responsável por suas escolhas. Tal concepção contradiz frontalmente o ensino espírita sobre a liberdade humana. O estupro é um crime, é um ato de violência praticado por alguém que escolheu violar a dignidade, a integridade física e a autonomia de outra pessoa. Não há justificativa doutrinária para transformar um ato criminoso em suposto mecanismo pedagógico planejado por Deus. A justiça divina não pode ser confundida com determinismo moral. Afirmar que toda violência sofrida por alguém decorre necessariamente de débitos pretéritos é uma simplificação perigosa, incompatível com a complexidade apresentada pela própria codificação espírita. Muitas vezes esquecemos que vivemos em um mundo de provas e expiações, precisamente porque nele coexistem espíritos em diferentes graus evolutivos, exercendo livremente suas escolhas, inclusive escolhas criminosas. Sob a perspectiva psicanalítica, tal discurso pode ser ainda mais danoso. A vítima de violência sexual frequentemente já carrega sentimentos de culpa, vergonha e confusão emocional. Quando líderes religiosos ou trabalhadores espíritas sugerem que aquela experiência fazia parte de um plano espiritual necessário, acabam reforçando fantasias inconscientes de culpabilidade e contribuindo para o agravamento do sofrimento psíquico. A escuta ética exige acolhimento, jamais acusação. Nesse contexto, algumas questões do Livro dos Espíritos oferecem elementos importantes para uma reflexão mais cuidadosa. Na questão 356, Kardec pergunta: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de um espírito? Os espíritos respondem: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Prestem atenção nisso. Precisamos prestar atenção nisso. Nem todo corpo formado tem espírito destinado à reencarnação. Mas como nós vamos saber disso? Eu acho que pelas circunstâncias a gente pode tentar compreender. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm por seus pais. Uma interpretação possível dessa resposta é que nem toda concepção biológica corresponde necessariamente a um processo reencarnatório já consolidado. O texto sugere que existem casos em que o desenvolvimento fetal ocorre como decorrência natural dos processos fisiológicos da reprodução humana, sem que tenha havido vinculação definitiva de um espírito àquele organismo. A resposta não autoriza conclusões simplistas, mas demonstra que a própria codificação reconhece situações mais complexas do que aquelas frequentemente apresentadas em discursos religiosos absolutistas. A questão 357 complementa essa reflexão ao perguntar: que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Observe-se que a resposta não descreve condenação eterna nem dano irreparável ao espírito. Fala-se de uma experiência encarnatória interrompida que deverá ser retomada em momento oportuno. Isso se torna ainda mais relevante quando analisamos a questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança
pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. A resposta é extraordinariamente clara. E claro, uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, uma adolescente de 13, 14, gerando uma criança, obviamente, seus corpos estão imaturos para desenvolvimento. Podem se desenvolver crianças. Podem, claro. Especialistas em reprodução humana à vontade falam sobre isso. Agora, será que nessas circunstâncias de uma criança que foi vítima de um abuso, de um estupro, ali, será que realmente, nesses casos, teria um espírito a reencarnar, ou poderia ser um caso desse, de um feto sem espírito? Sem espírito. E se o espírito estiver ligado, como vai haver um risco, um perigo à vida da mãe, e o aborto for feito, é muito simples. O espírito só reencarna quando nasce. Afasta-se, desliga-se aquele espírito. Porque senão nós vamos estar aplaudindo promotoras como em Santa Catarina, que colocaram para uma criança de 11 anos de idade, pedindo a ela. Como que uma promotora faz isso, gente? Pedir a uma criança de 11 anos de idade que aguentasse um pouco mais, para que passasse o tempo e o bebê se desenvolvesse, então o aborto não seria realizado. E o psicológico? E o psicológico da criança, da mãe da criança, dos pais? Será que a violência é só física? E por que se protege uma fala dessa, né? Foi uma programação reencarnatória? Por que se está protegendo o estuprador? Por que não se está acolhendo a vítima? Por um dogmatismo idiota, imbecil, criminoso. Eu perguntei a um advogado na faculdade, ele falou: Léo, se um espírita fala que uma criança, uma adolescente, vítima de abuso sexual, o estuprador, fez porque foi uma programação reencarnatória, se a pessoa responde por danos morais com risco de ser presa. Isso é criminoso. Criminoso. Então, com muito cuidado, nós temos, como espíritas, de estarmos colocando nossas opiniões. Temos que ter muito cuidado. E eu falo com veemência, porque é realmente, talvez não seja a maneira correta, mas é para abrir os ouvidos às reflexões. É para se prestar atenção mesmo. E não se pautar somente em opiniões próprias. Porque opiniões próprias não representam nada diante de estudos aprofundados. Opiniões próprias são só opiniões próprias. Não agrega nada para a sociedade. Exatamente. E também cuidado com polarizações políticas. Direita e esquerda. A direita diz isso, a esquerda diz isso. Muito cuidado com isso. Então foi porque foi fulano que fez tal coisa, ligado ao candidato que eu gosto, então eu apoio, bato palma. Isso é cegueira. Isso é falta de inteligência. Isso é imbecilidade. Isso é idiotice. De um lado e de outro. Esquerda e direita. E a gente precisa ter cuidado com isso. Vamos aqui, o texto vai terminando. O critério adotado pela espiritualidade superior não é absoluto nem dogmático. Entre preservar a vida de uma mulher que já possui existência consolidada na matéria e manter uma gestação que ameaça sua sobrevivência, a orientação é preservar aquela cuja existência corporal já se encontra efetivamente constituída.
A própria resposta indica uma distinção importante entre a situação existencial da mãe e a daquele espírito que ainda não iniciou plenamente sua trajetória terrena. Isso demonstra que a codificação espírita não sustenta uma visão simplista segundo a qual qualquer interrupção da gestação deva ser analisada fora das circunstâncias concretas envolvidas. A doutrina espírita, ao contrário, convida à ponderação, à caridade e ao discernimento. É precisamente nesse ponto que a discussão contemporânea sobre violência sexual, infância e saúde pública exige maturidade. Como observa Beatriz Barreto Coelho dos Santos, eu, como psicóloga, preciso acolher o sofrimento da mulher que passa por abuso. Se seguirmos propostas legislativas que eliminem garantias de proteção e atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, corremos o risco de confundir aquilo que é questão de saúde pública com aquilo que pertence ao campo das convicções morais ou religiosas. O sofrimento da vítima deve ser acolhido e tratado, não instrumentalizado para disputas ideológicas. A observação é particularmente relevante porque a atuação profissional na psicologia, na assistência social e na saúde pública exige reconhecer que o abuso sexual produz consequências físicas, emocionais e subjetivas profundas. Acolher não significa incentivar decisões específicas. Acolher significa reconhecer a dor real da vítima, respeitar sua dignidade humana e assegurar que receba assistência adequada. Como espíritas, precisamos ter cuidado para não transformar nossas interpretações pessoais em dogmas. O espiritismo não foi concebido para aumentar o peso das cruzes humanas, mas para oferecer esclarecimento, consolo e responsabilidade moral. Quando uma criança é violentada, o foco ético deve recair sobre o agressor, jamais sobre a vítima. Quando uma mulher sofre abuso sexual, a primeira resposta deve ser acolhimento, proteção e cuidado. Quando discutimos temas tão delicados, devemos lembrar que Jesus jamais acrescentou sofrimento aos sofrimentos que já estavam feridos. A verdadeira fidelidade ao Evangelho e à doutrina espírita não está em julgar quem sofre, mas em ampará-lo. E isso exige que rejeitemos toda a interpretação que transforme a vítima em culpada e o crime em destino. Terminamos o texto. Eu vou responder aqui a nossa irmã Denise Cristina Pinto está perguntando: Léo, e se a mãe e o abusador têm dívidas de outra vida? E esse espírito deveria voltar assim? Tudo é possível. Denise, acabei de ler um texto aqui, muito claro, que diz que o espírito não deve voltar assim. Como assim ele deve voltar por meio de um estupro, de um abuso? Nós estamos assim, Denise, tirando a responsabilidade do estuprador. Nós estamos revitimizando a vítima. Essa ideia que tem em violetinhas na janela, que todo espírita gosta. Vamos falar da literatura mediúnica mistificadora do espiritismo agora. Vamos falar. Aqui é um espiritismo progressista, é um espiritismo que pensa. É um espiritismo realmente como Kardec, a gente busca fazer o que Kardec falou, pensado, aprofundado. Vamos lá, Denise. Vivendo no mundo dos espíritos, segundo o livro do Espírito Patrícia. Fala lá que teve uma professora que sofreu abuso, foi estuprada, porque ela foi um senhor de escravos numa vida passada, que vendia escravos, e vendia as escravas para que elas fossem exploradas sexualmente. Então, por isso ela foi estuprada. Pelo amor de Deus, a mulher pode reparar seus débitos de qualquer outra maneira, como professora acolhendo meninas vítimas de abuso, de estupro, buscando fazer um trabalho bonito de acolhimento, desenvolvendo políticas públicas. Poderia vir como, sei lá, uma feminista radical, talvez, mas defendendo com unhas e dentes os direitos das mulheres. Sempre existiu estupros, é isso. Agora, lá no começo,
no mundo primitivo, vamos lá, Denise, vamos lá naqueles desenhos bobos lá, o cara pegava a mulher pelo cabelo, ia lá e transava com ela, era um estupro. Mas aí, aqueles espíritos eram primitivos. Quem estava devendo a quem? Isso é violência, Denise. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde predomina o mal. Igual tem um casal que eu conheço, que a mulher, muita mulher já relataram isso para mim, que enquanto estavam dormindo, os maridos iam lá e transavam com ela. Isso é estupro? Isso é estupro. Isso é estupro. Ah, não, mas é meu marido. Isso é um estupro. Você foi estuprada. Não, mas não tem nada a ver. Ah, tá, então. Mas na minha visão, estupro. É estupro, é estupro. Bom, estou falando assim, de forma veemente, até porque, querendo ou não, sou um ser humano, mexe com o emocional da gente, né? Vê também pessoas defendendo de forma tão veemente políticas realmente retrógradas, políticas que trazem dificuldades. Por exemplo, você mesmo, Giovanni, colocou sobre a questão do PDL, né? Projeto de Decreto de Lei 3/2025, que a senadora Damares colocou. O que isso implica nessas situações? Porque no momento em que isso foi aprovado, retira-se a resolução do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que dizia o quê? Essa resolução 258 do CONANDA, de que crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual estariam tendo atendimento médico, psicológico e também a interrupção da gravidez sem que os pais precisassem aquecer. A Damares faz uma coisa que é sancionada e que agora isso está extinto, então fica-se o quê? Nas mãos de questões morais e religiosas, não de saúde pública, porque os pais começam a dizer, por influência religiosa, por dogmatismo, não vai abortar, minha filha não vai fazer isso. Essa é a questão. Por isso que nós, que buscamos estudar, somos contra a esse tipo de pensamento. A Denise fala assim, só estou falando que sempre existiu estupros e estupros. É isso, mas aí você está falando e eu estou aqui colocando. Realmente, sempre existiu. Eu estou colocando para se pensar. Se sempre existiu, o que acontece? Repetindo, tempos primitivos, quem devia a quem? E vai ficar nesse círculo vicioso o tempo todo? Então eu abusei, sou abusado. E vai ficar assim? Nunca vai parar? Ela coloca, então é isso. Por isso estou falando. Mas eu estou interessado mesmo na magnetização. Agora, desculpa, não sou bem franco, Denise. Agora você já saiu pela tangente, porque você não aguentou aqui os argumentos. Essa é a realidade. Vamos orar para encerrar. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos por mais momentos de reflexão, que nós possamos levar essas reflexões, Senhor, conosco, e não sairmos daqui convencidos, mas com espírito de pesquisa, buscarmos conhecer, termos essa sede, Senhor, de saber, e que possamos, quanto mais viermos a saber, não deixarmos, como colocou Paulo de Tarso, que a ciência enche o nosso ego, mas que nós amemos, porque enquanto a ciência enche, o amor edifica, o amor produz o bem. Que nós possamos estar dispostos a acolher a todos, como nosso Senhor Jesus Cristo a todos acolheu. Assim seja.